Paz no Coração, tá? Livreto maravilhoso aqui do nosso irmão José, pelo Carlos Bacelli. Vamos ler hoje o capítulo 44 do livro Paz no Coração, Caridade e Paz. Vamos lá, caridade e paz. Nada te proporcionará verdadeira paz de espírito, além da prática da caridade, em que te dispões a auxiliar os teus semelhantes sem disputar outro mérito que não seja o de estender as mãos a quem sofre. Qualquer tema em torno da verdade, da ciência ou da fé pode degenerar em polêmicas infindáveis, subtraindo-te a serenidade e dando ensejo a que o teu personalismo apareça em cena, fomentando discórdia. A caridade, no entanto, sendo manifestação de amor, te induz a espontâneo silêncio e a indispensável reflexão no que tange as melhoras que necessitas providenciar no mundo de ti mesmo. Sobre a verdade do pedaço de pão devido ao faminto, não cabe outra discussão que não seja a de providenciá-lo o mais rápido possível, sem os questionamentos estéreis que costumam levar o espírito à lamentável perda de tempo na encarnação. Tá vendo, gente? Irmão José falando, todo mundo precisa fazer a caridade. A caridade, antes de mais nada, é para curar nossa alma, não é para curar os outros, não, viu? Tem gente que acha que fazer caridade, trabalho social e voluntário é favor para alguém. Esquece isso, é loucura. Você está curando a sua alma doente, e eu a minha. E ele diz, a gente não deve ficar perdendo tempo, entendeu? Tergiversando, pensando bobagem, enquanto tem gente passando fome. Pessoas em necessidade que você pode ajudar. Então, se as pessoas que estão do teu lado podem receber a tua ajuda, auxilie, seja útil, sirva, porque a caridade é um remédio para as nossas almas. Né? Se de fato procuras pela paz, substitui palavras pelo suor. Olha que profundo isso, hein? Se de fato procuras pela paz, substitua palavras pelo suor. Quer dizer, tem que agir. Para ficar em paz, tem que agir. Não adianta só ficar falando, né? E deixe o cargo dos que mostram vocação para doutores da lei os conflitos em que se enredam, conversando demais e sempre fazendo de menos. Ixi. Eita, chapuletada do bem essa, hein? Tá vendo? Ele tá falando. Siga o evangelho, faça o bem, faça a caridade, deixa o povo que gosta de ficar conversando, né, estudando religião, mas não faz muita coisa, a escolha que fizeram. Gente, você sabe, veja bem, por que é que você acha que Jesus foi tão amado? Ah, porque ele morreu na cruz, tá? Tá, mas isso é consequência de algo, né? Não. Jesus foi muito amado porque Jesus amou de verdade. Jesus recebeu na época dele, recebe até, né, até hoje de nós esse retorno em forma de gratidão, poxa, de tudo, né? De reverência. Por quê? Porque ele se deu. Você já imaginou se Jesus fosse só um doutor da lei? Imagina Jesus, sabe, atrás de uma, sei lá, cadeira, de uma mesa, né, na época, na Palestina distante, ali na região de Israel, simplesmente estudando, né, os livros da Torá, falando o que era certo, o que é errado, dizendo faça o bem, olhe, não julgue, não faça. Cara, ninguém ia querer saber dele, entendeu? Por que Jesus é Jesus? Porque ele estava lá no meio do povo sofrido, sabe? Doou sua vida, literalmente, porque estava lá, deu a cara tapa, né? Não se omitiu, porque ele estava presente. Por que as pessoas amam o Chico Xavier? É o mesmo motivo. Ah, porque o Chico foi um médium espetacular. Te garanto que se ele fosse um médium incrível, todo mundo o admiraria, mas não o amaria. Não confunda as coisas. Admirar é uma coisa, amar é outra, concorda? Admirar, você pode admirar qualquer pessoa, né? Você pode ver uma pessoa, inclusive, que você não gosta e admirá-la. Não pode? Você pode falar, caramba, não gosto daquele fulano, mas é inteligente. Não tem isso? Nossa, não gosto daquela Beltrana, mas tem que reconhecer, ela cozinha muito bem. Nossa, não gosto de não sei quem. Então, todo mundo pode admirar alguém, mas amar, você só ama pela conexão. Então, não tem como a gente realmente ser amado pelo mundo espiritual se a gente não criar conexão com quem nos rodeia. Você não vai fazer isso falando só. Você tem que botar a mão na massa, é abrir a alma, o coração, é estar junto.
Madre Teresa de Calcutá falava, é aprender a amar até doer. É o que a mãe faz. Por que os filhos são tão ligados nas mães? A mãe tá lá, a mãe é chata, enche o saco, as crianças falam, não aguenta minha mãe, não sei o quê, mas ela tá lá querendo o teu bem, puxa daqui, puxa, menino, menino, e cresce adulto e tá lá, você não chegou em casa agora, ela tá ali, sabe? Ou quem ocupa o espaço, tá ali. Então, gente, assim, o amor, ele pede doação da nossa alma, da nossa vida, entendeu? Ao ser amado, ou aos seres amados, e não da nossa teoria. E o problema está aí. Tem uma galera enorme, né? Que só teoriza, teoriza, teoriza. Sabe, tem gente que está até agora brigando para saber, sabe, de detalhes teológicos. E literalmente vão ficar durante anos, vão defender teses de mestrado, teses de doutorado em universidades no Brasil e no exterior, sobre detalhes bíblicos, sobre detalhes de livros religiosos, mas nunca foi numa instituição de caridade. Às vezes nunca deu um pão direito para uma pessoa que está na rua, não fez um movimento concreto, às vezes na própria família, para poder ajudar um parente que está doente. Entende? Mas é um doutor PhD em alguma coisa, escrevi tantos livros, falo 50 idiomas, tá, mas faltou falar o idioma do amor. E é o que é o único que importa, porque depois que a gente desencarna, ninguém está preocupado se você falava 50 idiomas no mundo espiritual, mas sim se a gente falava o idioma do amor. Esse é que é o ponto, né? Cada um colhe aquilo que planta. É isso que o irmão José está falando aqui, ó. De novo, o texto de hoje que nós estamos lendo é o capítulo 44 do livro aqui, Paz no Coração, Caridade e Paz. O que ele está dizendo? Eu só vou ter paz se eu viver a caridade. Não há outra forma de encontrar paz. Você consegue entender isso? Que talvez você não está em paz hoje na sua vida, mesmo fazendo o evangelho no lar, porque isso aqui é teoria, não confunda as coisas, não. Isso aqui que eu vejo com você, isso aqui é tudo teoria. Eu tenho que dar testemunho na minha vida, com a minha família, no meio onde eu vivo, de quem eu sou. Você tem que dar testemunho de quem você é, com a sua família, no meio onde você vive. Aqui é teoria, aqui é tudo bonito. Não é? Que a gente estuda, lê, fala coisa bonita, toca musiquinha, faz oração, vibra pelo desencarnado, é na vida real, é na experiência do dia a dia, gente. Eu falo no cafezinho da manhã, ao trânsito, engarrafado, as coisas, a fila do banco, ali que o evangelho tem que ser vivido. No nosso dia a dia, né, gente, que o nosso evangelho tem que ser vivido. Então pensa, não tem como você ter paz se você não é uma pessoa caridosa, porque sempre vai te faltar algo. Tem uma história, já tem um tempo que eu não conto ela, mas eu contei muito ela nas pílulas e até aqui no Evangelho no início do ano passado. Me chamou muita atenção. O Chico em Uberaba, ele era visitado por todas as pessoas, né, que gostavam do trabalho dele. E tinha um médico que era um profundo admirador dele. E aí esse médico era um homem muito bom, muito bem casado, né, bem sucedido, né, financeiramente, com os filhos, família bonita, saudável. Ele vai procurar o Chico. E aí, no final, já tinha todo mundo indo embora, ele vai falar assim, ô Chico, eu tô tão, sei lá, me sentindo tão triste. Aí o Chico olhou para ele com toda humildade, né, vendo, né, poxa, o doutor. Falei assim, mas doutor, o que é que o senhor tem? Ele falou assim, pois é, Chico, eu não sei, esse é que é o problema. Eu tô me sentindo um vazio, tô sentindo um vazio na minha alma. Estou sentindo um vazio no meu coração que eu não sei explicar, Chico. Porque, veja bem, eu trabalho no que eu quero, eu tenho uma esposa que eu amo, meus filhos são maravilhosos, né? Eu não tenho problema financeiro nenhum. Chico, as pessoas me respeitam. Não existe motivo para eu não estar me sentindo muito feliz. O que está faltando? O que está faltando, Chico? Gente, olha a resposta. O espírito de Emmanuel ao lado de Chico Xavier nesse momento, ao lado de Chico, mapeia, né, passa aquela ressonância espiritual no companheiro médico, vê o passado dele, o presente, vê quem é, e diz ao Chico, Chico, diga ao nosso irmão que o que está faltando a ele é a alegria dos outros. Ele é um homem muito bom para os dele. Está faltando a ele, Chico, a alegria dos outros. Nó, mas isso caiu como uma bomba na cabeça do homem. Ele entendeu, graças a Deus, a mensagem. Porque ele era uma pessoa muito boa, correta. Mas assim, não fazia mais do que obrigação, né? Se você for parar para poder pensar bem. Poxa, bem sucedido, estruturado, quer dizer, ser bom pai, bom marido, não devia ser elogio, devia ser uma coisa normal, né? Então assim, não está fazendo nada demais.
Mas quando ele começou a se doar, e aí ele começou a fazer parte dos trabalhos sociais, as pessoas eram tão gratas, sabe? A ele, puxa, o doutor me atendendo, me doando, conversando comigo, como igual, ajudando. As pessoas oravam por ele, pediam a Deus por ele. Ele começou a sentir uma energia, uma alegria que vinha de fora, que ele não sabia como que era. Olha que lindo isso, gente. A alegria dos outros nos cura e traz paz. Isso é caridade. A alegria dos outros é você fazer a caridade, é você fazer o bem, porque a gratidão que vem de fora te alimenta, mesmo que você não saiba. E eu te falo, muitas pessoas rezam por você, que está aí agora assistindo o Evangelho lá, e você nem imagina. Muita gente está pedindo a Deus pela sua família e você nem sonha. Por isso, eu sempre digo a vocês aqui, e juro por Deus, nunca a gente deve usar o nome de Deus em vão. O maior presente que alguém pode me dar na vida é alguém falar que faz uma oração para mim ou para minha família. Isso é lógico. Ainda mais eu que, né, tenho um pouquinho de conhecimento do que significa uma oração, o poder de uma prece. Então, nunca se julgue pobre o suficiente ou doente o suficiente para dizer que você não pode dar algo a alguém, porque a sua oração sincera vale mais que ouro. É a moeda do mundo espiritual. As preces, gente, elas são estruturas poderosas vibracionais que envolve aquele que recebe a oração, sabe? Que protege de males, de dificuldades. A sua oração por alguém que você ama, a senhora que é mamãe, avó, está orando pelo seu filho, às vezes aquele parente doente, que é alcoólatra, que é viciado em outras coisas, né? A sua oração por uma pessoa que está longe, alguém que já desencarnou. A sua oração é como um cobertor aquecido num dia frio. Ou então, né, como uma brisa suave e gostosa num dia quente. A oração é uma bênção que todo mundo pode oferecer a todo mundo. É uma riqueza que está na tua alma. Pensa, no banco central da nossa alma, ó que chique isso, hein? Ó que chique isso, hein? No banco central da sua alma, você é trilionária, trilionário, você distribui essa moeda de amor para quem você quiser. Você entendeu? Você distribui para animal, você distribui para o mundo espiritual. Gente, as obras de André Luiz, o próprio André Luiz. As obras de André Luiz estão lotadas de exemplos de como a oração intercessória faz diferença. Mas veja, o próprio André Luiz, quem lê o Nosso Lar, quem conhece a história de André Luiz, ele quando chega no Nosso Lar, ele assim, sem entender nada, né, de como funcionava essa mecânica de lei de causa e efeito, ele não era, né, religioso, né, muito menos espírita, quanto mais religioso, não era nada. Então, para ele tudo novo. Eu tinha ficado 8 anos perambulando no umbral. E aí, uma coisa que surpreendeu o André Luiz é que tinham pessoas que oravam por ele. Vocês lembram disso? Quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar, porque no filme foi retratada essa passagem também. André Luiz recebia orações. Eu não me lembro aqui ao certo quantas horas, mas em torno de 600 e tantas horas, 600 e tantas orações. Olha, isso é contabilizado. Ele recebia. E aí ele se surpreende, assim, mas eu nunca fui religioso, quem rezava para mim? Ele não fazia porque ele queria, porque ele era bonzinho. Mas, uma vez na semana, ele tirava um período da tarde, me falha a memória, acho que era na sexta-feira, me corrige aqui quem está com a memória atualizada, leu o livro recentemente, mas acho que era na sexta-feira, ele atendia voluntariamente, na parte do Rio de Janeiro, pessoas carentes que não podiam pagar. E aí essas pessoas, né, tinham tanta gratidão que rezavam por ele. Olha que loucura, gente, a oração de pessoas que ele nem valorizava direito o alcançaram no mundo espiritual. O mundo espiritual tem registro de tudo, de absolutamente tudo. Tudo. Então veja a importância da gente fazer o bem. Então a caridade, que é o foco, né, do nosso estudo de hoje, do nosso genial irmão José, nesse livro lindo, é o caminho para a paz, né? Não existe caminho para a paz é o caminho. Já falava Mahatma Gandhi, né? Não existe caminho para a paz é o caminho. Então lembre-se, através da prece, através de uma vida reta, através do esforço para a gente se alinhar, a gente constrói um mundo diferente. Às vezes o que está faltando na tua vida é a alegria dos outros. Pensa nisso. O conselho de Emmanuel, gente, para aquele médico, vale para todos nós. Será que não está faltando um pouquinho da alegria dos outros na tua vida? Hã? Hã? Profundo, meus amigos! Profundo, meus amigos! E é tão bom, né? Porque todo mundo pode doar qualquer coisa. Você pode doar. Eu sei cozinhar. Então pronto, você pode cozinhar ou doar coisas para as pessoas. Eu sei costurar. Quando eu comecei no movimento espírita lá em Jacareí,
Eu tinha 14 anos. Me chamava muita atenção a tarefa das senhoras que costuravam um enxovalzinho. É um grupo de senhoras, provavelmente tem muitos anos isso, talvez a maioria, talvez até todas já desencarnadas hoje, mas que na época elas iam à tarde costurar. Elas costuravam com o maior carinho. E faziam um enxovalzinho que era distribuído para as famílias carentes, né? Quando as grávidas lá se encontravam no dia de distribuição. Santo Espírito, Amor a Jesus, na cidade de Jacareí, né? Ali no Vale do Paraíba, em São Paulo. E era muito lindo o trabalho. E deve ser ainda até hoje, né? Como sempre, e como em vários lugares. Então você vê, todo mundo pode doar o seu talento. Ah, mas eu sei, eu sou dentista, doe horas então do odontologo, sou psicólogo, doe horas de atendimento, sabe? Ah, mas eu não quero doar, isso tudo bem, vai cozinhar, vai lavar fogão, vai ajudar de alguma forma, pergunta, liga na instituição e fala, olha, eu sei que tem um negócio do Covid, posso ajudar de algum jeito? Não tem dinheiro não, mas eu posso ajudar? Às vezes você tem dinheiro, você vai lá e doa. Gente, todo mundo pode fazer alguma coisa se quiser. A realidade é essa. O detalhe é se quiser. Sabe? Não precisa ir lá todo dia. Mas se você realmente desejar, se realmente você quiser, você vai dar um jeitinho. Não é? A gente pede muitas coisas a Deus. Mas a pergunta é, e nós estamos fazendo o que para merecer aquilo que Deus, né, tem para nos dar? Que Deus tem abundância infinita, isso é inquestionável. Mas a pergunta é, o que eu tenho feito para merecer isso? Profundo, meus amigos! Aliás, como tudo que o Evangelho propõe para gente, muito, muito profundo.